Se em algum cataclisma todo o conhecimento científico fosse destruído e apenas uma frase pudesse ser passada para as próximas gerações de criaturas, qual afirmação conteria mais informação no menor número de palavras? Acredito que seria a hipótese atômica, ou o fato atômico, ou como você quiser chamar, de que todas as coisas são feitas de átomos. Richard Feynman. 5, 4, 3, 2, 1. A nave treme rompendo a barreira do desconhecido. A bordo, corações palpitam em uma jornada épica. A missão? Explorar o único satélite natural de seu planeta natal. Embora semelhante em conceito à jornada realizada pelos astronautas da Apollo quando deixaram a Terra rumo à Lua, esta viagem é muito diferente. Quando Armstrong e Aldrin fizeram história na superfície lunar, precisaram viajar apenas uma distância igual à largura de 30 terras. Aqui, nossos intrépidos viajantes devem atravessar uma distância colossal, superior a 63 mil vezes o diâmetro de seu planeta natal. Porém, em comparação ao destino dessa tripulação, a Lua se move como uma lesma celestial. Ela orbita a Terra uma vez por mês, a uma velocidade de 1000 metros por segundo. Parece rápido, certo? Mas o destino dos nossos viajantes gira a mais de 2 milhões de metros por segundo, ou pouco menos de 1% da velocidade da luz. Essa velocidade alucinante é tão grande que ele completa 6,5 quatrilhões de órbitas por segundo. Mas não estamos falando de uma lua, e isso não é um sistema solar. Nossos viajantes não estão desbravando o reino astronômico, mas sim o atômico. São bravos atomonautas, à deriva dentro do átomo de hidrogênio. Partindo do próton solitário em seu centro, eles estão em busca do único elétron que o circunda. Mas a missão é muito mais desafiadora do que parece. O modelo atômico de Niels Bohr, onde o elétron orbita o próton como um planeta gira ao redor do Sol, é apenas uma simplificação. A realidade quântica é bem mais misteriosa e incerta. A física quântica moderna nos ensina que nunca podemos saber com exatidão onde o elétron realmente está. Podemos apenas prever onde ele provavelmente estará. A soma de todas as suas possíveis trajetórias forma uma nuvem ao redor do núcleo. Nossos atomonautas jamais poderiam pousar em seu destino, apenas flutuar na névoa da probabilidade. Esses átomos são os blocos de construção do universo. Vastas galáxias giram no vazio, estrelas distantes brilham na noite, mas todas elas são feitas de átomos, assim como nós. Na verdade, existe um cosmos inteiro dentro de você. O número de átomos apenas em seu corpo supera o total de estrelas em todo o universo observável. Mesmo se você tentasse contá-los a uma taxa de 1 bilhão por segundo, ainda levaria mais tempo do que a idade atual do universo para concluir a contagem. E como já vimos, mesmo dentro de cada átomo, há sistemas inteiros a serem explorados. E, no entanto, no início dos tempos, o número de átomos no universo era precisamente 0. Nem um único átomo em toda a vastidão do cosmos. Então, como chegamos aqui? De onde veio o primeiro átomo? E por que, afinal, tudo é feito de átomos? Um vento feroz uiva sobre as águas do Mar Negro. Ondas se erguem e quebram com força, transformando a superfície, antes calma e espelhada, em um caos turbulento. No meio dessa tormenta, um pequeno caiaque balança violentamente. Dentro dele, 2 recém-casados enfrentam a fúria do mar. Eles são refugiados, fugindo da Ucrânia. O ano é 1932 e o jovem casal à deriva é o físico George Gamow e sua esposa, Lyubov, carinhosamente chamada por ele de Ro, em homenagem à letra grega. Mas o que teria levado esse casal a arriscar suas vidas em uma travessia tão perigosa? No início da década de 1930, uma grande mudança ocorreu no Estado soviético, afetando diretamente a forma como as viagens ao exterior eram tratadas. Após a Revolução de 1917, o controle sobre essas viagens se tornou cada vez mais rigoroso. Gamow desejava apresentar suas pesquisas em uma importante conferência científica em Roma, mas para isso precisava de um novo passaporte. Sua solicitação, entretanto, foi repetidamente ignorada pelas autoridades em Leningrado,
que prometiam progresso, mas na realidade faziam o tempo passar propositalmente. Gamow jamais conseguiu chegar a Roma. No entanto, suas idas constantes ao escritório de passaportes tiveram um impacto inesperado e positivo. Foi lá que ele conheceu Ro. Eles se casaram logo depois, e em menos de um ano, o casal decidiu partir. O casal estudou mapas em busca de uma rota segura para deixar a União Soviética e escolheram o Mar Negro como sua passagem, partindo da cidade natal de Gamow, Odessa, com destino à Turquia. Gamow ainda possuía uma carteira de motorista dinamarquesa dos tempos em que trabalhou com o físico Niels Bohr, em Copenhague. O plano era chegar a uma praia na Turquia, se passarem por dinamarqueses e pedirem asilo na embaixada da Dinamarca em Istambul. A jornada começou tranquila. O mar estava sereno e a brisa era suave. Mas no segundo dia, antes mesmo de o sol nascer, a calmaria havia desaparecido. Uma tempestade violenta o surpreendeu. Durante a noite, o caos se intensificou, colocando suas vidas em perigo. Quando a tempestade finalmente cessou, eles estavam exaustos ao ponto de alucinar. À deriva, sozinhos no mar aberto, fortes ventos levaram o barco de volta à Crimeia. Apesar desse fracasso inicial, Gamow e Ro conseguiram eventualmente escapar. Eles obtiveram passagem para uma conferência científica na Bélgica e, após o evento, Marie Curie ajudou o casal a prolongar sua estadia na Europa Ocidental. E no início de 1934, seguiram para os Estados Unidos. Toda essa odisseia aconteceu antes de Gamow completar 30 anos. 6 anos depois, Gamow obteve a cidadania americana e com isso ele pôde continuar seus trabalhos científicos. E esses trabalhos mudariam para sempre nossa compreensão da física, alterando a forma como entendemos a história do universo. Em 1929, 3 anos antes das aventuras de Gamow no Mar Negro, o astrônomo americano Edwin Hubble surpreendeu o mundo da astronomia ao apresentar evidências de que o universo está se expandindo. Se o universo está em constante expansão, significa que a cada dia que passa, ele se torna maior. Ontem, ele era um pouco menor, e menor ainda uma semana atrás. Ao retrocedermos no tempo o suficiente, chegamos a um ponto em que todo o universo estava concentrado em um espaço incrivelmente pequeno, antes de começar a se expandir. Essa ideia, que hoje chamamos de Big Bang, já era familiar a Gamow. Ele havia discutido essa possibilidade anos antes com o físico russo Alexander Friedmann. Nos primeiros anos de sua vida nos Estados Unidos, Gamow se concentrou em outra questão, a fonte de energia das estrelas. No entanto, com o passar do tempo, seu foco começou a mudar. Em outubro de 1945, ele escreveu uma carta para seu velho amigo Niels Bohr, em comemoração ao 60º aniversário do físico dinamarquês. Nessa carta, fica claro que Gamow começava a aplicar seus estudos sobre a estrutura interna das estrelas à questão da origem da matéria no universo logo após o Big Bang. Até aquele momento, os cosmologistas acreditavam que o universo primitivo era dominado pela matéria, a substância que compõe tudo o que vemos ao nosso redor, desde estrelas e planetas até galáxias e aglomerados de galáxias. Contudo, Gamow começou a questionar essa ideia. Embora haja debates sobre quem realmente merece o crédito, pode ter sido seu aluno, Ralph Alpher, quem deu o primeiro passo nesse caminho. Em sua tese de doutorado, Alpher propôs que o universo primordial não era dominado pela matéria, mas sim pela radiação eletromagnética. Essa radiação teria sido a força predominante nos primeiros 50 mil anos após o Big Bang. Os físicos têm um nome simples para a radiação eletromagnética: luz. Costumamos associar essa palavra à luz visível que nossos olhos conseguem perceber, mas ela abrange muito mais. Assim como existem sons que nossos ouvidos não podem captar, há frequências de luz que nossos olhos não conseguem detectar. Quando um físico fala em luz, ele está se referindo a um espectro que vai desde as frequências mais altas, como os raios gama e raios X, até as mais baixas, como micro-ondas e ondas de rádio. Quando você usa um micro-ondas para esquentar seu jantar, por exemplo, está, na verdade, cozinhando a comida com luz de baixa frequência. E assim, luz e matéria ficaram presas juntas no universo nascente. Após cerca de 100 mil segundos de expansão,
o universo ainda era mais denso que o ar que respiramos atualmente. Denso o suficiente para que ondas sonoras pudessem viajar através dele por milhares de anos. Essas ondas sonoras, de frequência tão baixa, que precisariam ser comprimidas em 100 septilhões de vezes. Isso é um seguido por 26 zeros, para entrarem no alcance auditivo humano. E elas foram recriadas em 2013 por John Kramer, da Universidade de Washington, utilizando dados do universo primitivo. Essas oscilações sonoras são chamadas de oscilações acústicas bariônicas pelos cosmologistas e ainda podem ser detectadas hoje com o auxílio de instalações como o Sloan Digital Sky Survey. À medida que o universo continuava a se expandir, essas ondas sonoras se esticavam, mudando para frequências cada vez mais baixas. Mas então chegou um ponto em que tudo mudou. Esse é um dos eventos mais importantes de toda a história do universo, e foi previsto por ninguém menos que Alpher e Gamow. Esse evento é chamado de recombinação, e também abriu as portas para que a primeira luz começasse a se espalhar pelo universo primitivo. Mas o que exatamente foi recombinado? E o que essa primeira luz tem a ver com a criação do primeiro átomo? A sensação de claustrofobia aumenta a cada segundo. Você está preso. Por onde quer que vá, encontra um caminho bloqueado. Já viu essas paredes antes? Virou à direita ou à esquerda neste cruzamento anteriormente. Não importa o quanto tente, você simplesmente não consegue descobrir como escapar. E isso não é surpreendente, porque não há escapatória. Você está preso em um labirinto impenetrável. Esta série de becos sem saída intermináveis é exatamente o que a luz encontrou após o Big Bang. Por onde quer que tentasse passar, a luz esbarrava em obstáculos intransponíveis na forma de partículas subatômicas. No entanto, o universo não começou como esse labirinto. No início não havia essa matéria para atrapalhar o caminho. Por uma fração minúscula de segundo logo após seu nascimento, a luz estava livre. Rapidamente, porém, a luz se tornou sua própria carcereira, fechando suas próprias algemas. Isso ocorreu porque a luz, como seres mitológicos de dupla natureza, pode se transformar em outra coisa, matéria. A luz é uma forma de energia, e energia e matéria são lados opostos da mesma moeda cósmica. Elas podem ser convertidas uma na outra. Quanto mais energética for a luz, maior a probabilidade de ela se transformar em matéria. E então, em menos de 1/300º de segundo após o Big Bang, parte da energia do universo foi convertida em partículas de matéria. Isso inundou o universo com partículas fundamentais. Tudo o que era necessário para construir átomos, incluindo os elétrons. Mas ainda demoraria centenas de milhares de anos para que essas partículas se reunissem e formassem o primeiro átomo. Já temos elétrons, mas para criar um átomo de hidrogênio, como aquele explorado por nossos atomonautas, precisamos também de um próton. Ao contrário dos elétrons, os prótons são formados a partir de outras partículas ainda menores, os quarks. Os quarks são partículas fundamentais e também surgiram durante a metamorfose parcial da luz em matéria. Os quarks vêm em uma variedade de sabores, mas os mais importantes para a nossa história de formação de átomos são o quark up e o quark down. Os quarks up possuem uma carga positiva, enquanto os quarks down têm uma carga negativa. Um próton é formado por 2 quarks up e um quark down, o que lhe dá uma carga positiva. No entanto, esses quarks não são companheiros naturais. As cargas elétricas se comportam como os polos de um ímã. Opostos se atraem, enquanto iguais se repelem. Então, como 2 quarks up, ambos com carga positiva, podem coexistir dentro de um próton? A solução para esse enigma está nas forças, a cola, digamos assim, necessária para manter o primeiro átomo unido. Os físicos identificam 4 forças fundamentais no universo. 2 delas são bastante conhecidas: a gravidade e o eletromagnetismo. A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, e é essa força que faz com que cargas iguais como os quarks se repilam. Porém, no mundo subatômico, 2 outras forças entram em cena:
a força nuclear fraca que governa a radioatividade. Mas aqui a força que realmente domina é a força nuclear forte. Ela é um duodecilhão de vezes mais forte que a gravidade, o que significa 10 seguido por 38 zeros. Isso é muito mais zeros do que o número de estrelas em todo o universo observável. A força nuclear forte também é 100 vezes mais potente que a força eletromagnética. Isso significa que, embora dois quarks com a mesma carga tentem se repelir, a força nuclear forte é capaz de superar essa repulsão eletromagnética e mantê-los unidos. Contudo, há um detalhe importante. Embora seja a mais poderosa de todas as forças fundamentais, a força nuclear forte só reina sobre distâncias extremamente pequenas, cerca de 1/1.000.000º de milímetro. Inicialmente, as energias no universo eram tão altas que os quarks não podiam ser mantidos juntos, nem mesmo pela força nuclear forte. Quando os quarks se formaram, a temperatura do universo ultrapassava 1 quadrilhão de graus. Mesmo quando os quarks passavam muito próximos uns dos outros, eles colidiam com tanta energia que não conseguiam se unir. Entretanto, o universo estava em constante expansão, e à medida que crescia, esfriava. As partículas dentro dele também começaram a perder velocidade. Cerca de 1/1000.000º de segundo após o Big Bang, a temperatura caiu para apenas 1 trilhão de graus, e foi então que os primeiros prótons puderam se formar. Nêutrons também se formaram, o outro tipo de partícula que encontramos em um núcleo atômico. Eles são formados por um quark up e 2 quarks down. Simples o suficiente, você pode pensar. Mas novamente, assim como no modelo de Bohr do átomo, nêutrons e prótons não são tão simples assim. De fato, quanto mais os físicos aprendem sobre o próton, mais estranho ele se torna. Para começar, os 3 quarks dentro de um próton, chamados de quarks de valência, representam apenas 1% de sua massa total. O restante é composto por partículas chamadas gluons, que são as responsáveis por carregar a força nuclear forte. São os gluons que permitem que os 3 quarks de valência se unam e formem o próton. Mas fica ainda mais estranho. Às vezes, os gluons acumulam energia suficiente para se transformarem temporariamente em um quark, e seu equivalente de antimatéria, o antiquark. Esses chamados quarks do mar aparecem e desaparecem tão rápido que acabam se recombinando e voltando a ser gluons. Ou seja, em qualquer momento, o próton é uma mistura dinâmica e complexa de quarks de valência, gluons e quarks do mar. Ainda há muitos mistérios a serem desvendados sobre o próton, e experimentos como os realizados no colisor de íons pesados relativísticos em Nova York estão ajudando os físicos a explorar essas profundezas subatômicas. O que sabemos até agora é que 99% da massa do próton vem dos gluons e dos quarks do mar. Mas como esses quarks do mar não são permanentes, os físicos os chamam de partículas virtuais. Isso significa que a maior parte da massa do próton, a partícula que está no coração de cada átomo do universo, é formada por uma infinidade de quarks do mar que na verdade não existem. Do quark up ao quark down, passando pelo strange e pelo charm, uma variedade de tipos de quarks podem ser encontrados entre os quarks do mar, surgindo e desaparecendo tão rapidamente que não violam a conservação de energia. Um experimento recente da Universidade de Milão mostrou que ocasionalmente, até quarks charm podem aparecer em energias mais baixas. O mais intrigante é que os quarks charm têm quase 1,5 vezes a massa de todo o próton. Mas sua aparição tão rara significa que essa massa extra não é totalmente somada ao próton. Esse mundo quântico das partículas subatômicas é, sem dúvida, um território contraintuitivo e profundamente misterioso. Voltando à linha do tempo do universo, agora que temos prótons e nêutrons, o próximo passo em nossa jornada rumo ao primeiro átomo acontece à medida que o universo continua a esfriar e expandir, o que faz com que essas partículas percam velocidade. E é aqui que George Gamow retorna à nossa história. Em 1948, Gamow publicou uma carta no jornal científico Physical Review Letters. O texto tinha apenas uma página, mas o tamanho não fazia jus à grandiosidade das ideias que ele apresentou. O artigo sugeria que, poucos minutos após o Big Bang, o universo havia esfriado para cerca de 1 bilhão de graus, o que permitiu à força nuclear forte ligar um próton a um nêutron.
Esse par próton-nêutron é chamado de deutério, e ele abriu as portas para a criação de novas estruturas no jovem universo. Estrelas como o Sol geram imensas quantidades de luz transformando o hidrogênio em hélio por meio de um processo chamado fusão nuclear. Durante essa fusão, uma pequena quantidade de massa desaparece e se transforma em energia. É essa energia que vemos como luz. Junto com Ralph Alpher, Gamow foi pioneiro em descobrir as etapas que transformam o hidrogênio em hélio, sendo que os deutérios desempenharam um papel fundamental nesse processo. Quando um deutério se combina com um próton, ele forma o núcleo de um átomo de hélio 3. Quando dois núcleos de hélio 3 se fundem, formam o núcleo de um átomo de hélio 4, liberando 2 nêutrons no processo. No universo moderno, essas reações só acontecem em lugares com temperaturas e pressões extremas, como os núcleos das estrelas. Mas, logo após o Big Bang, essas temperaturas extremas estavam presentes em todo o universo, embora por um período muito breve. Houve apenas uma janela incrivelmente curta para que a fusão ocorresse. A temperatura tinha que estar baixa o suficiente para permitir a formação de deutérios, mas ainda quente o bastante para fundir os outros elementos. Essa janela se abriu menos de um segundo após o Big Bang e se fechou cerca de 20 minutos depois, quando o universo esfriou demais. Em apenas 20 minutos, cerca de um quarto da massa de hidrogênio do universo foi transformada em núcleos de hélio. Assim, com apenas 20 minutos de idade, o universo já estava repleto de 12 núcleos de hidrogênio para cada núcleo de hélio, além de 1 bilhão de partículas de luz para cada núcleo. Um progresso incrível em pouco mais de um quarto de hora. Mas ainda não temos o primeiro átomo. Para que isso acontecesse, seria necessário prender elétrons em órbita ao redor desses núcleos, e isso levaria muito mais tempo. Os elétrons têm carga negativa, e os prótons nos núcleos atômicos têm carga positiva. Como cargas opostas se atraem, a força eletromagnética poderia capturar elétrons que passassem por perto e prendê-los em órbita ao redor do núcleo. Mas a força eletromagnética é 100 vezes mais fraca do que a força nuclear forte. Portanto, o universo precisaria esfriar até cerca de 4.000 graus para que as partículas se movessem devagar o suficiente, permitindo que a força eletromagnética fizesse seu trabalho. Seriam necessários 380.000 anos de expansão após o Big Bang para que o universo atingisse esse ponto. E então, finalmente, o primeiro átomo foi formado. Mas assim como os componentes bizarros de seu núcleo, adicionar elétrons não tornou as coisas menos complicadas. Descobertos no final do século XIX, os elétrons trouxeram mais mistérios do que respostas ao longo do tempo. Embora sejam quase 2.000 vezes mais leves que um próton, os elétrons são considerados partículas verdadeiramente fundamentais, sem forma ou estrutura interna, assim como os quarks. Mas se você imaginava que eles orbitam o núcleo como planetas girando ao redor do Sol, a física quântica tem más notícias. Ela nos ensina que é impossível saber com precisão tanto a posição quanto a velocidade de um elétron. Na verdade, em qualquer momento, um elétron não está em um único ponto ao redor do núcleo. Ele ocupa simultaneamente todos os pontos possíveis. Em vez de orbitar, um único elétron envolve o núcleo como uma névoa, e só podemos falar sobre onde é mais provável encontrá-lo. Além disso, os elétrons, como todas as partículas fundamentais, possuem uma propriedade peculiar chamada spin. Eles se comportam como se fossem pequenas esferas carregadas, sendo desviados por campos magnéticos, como bolas em rotação. Mas essa rotação é contraintuitiva. Se você gira 360 graus, ou seja, um giro completo, você volta à sua posição inicial. Isso faz de você uma entidade de spin 1. No entanto, os elétrons têm spin fracionado, ou seja, são entidades de spin 1/2, o que significa que precisam girar 720 graus para retornar ao ponto de partida. Só que, na realidade, os elétrons não estão girando no sentido clássico, já que a física quântica proíbe essa ideia. Embora seja útil pensar neles como objetos giratórios, na verdade eles não estão. E assim, por toda parte que olhamos, o interior de um átomo é como um salão gigante de espelhos. Engano, ilusão e subterfúgios acompanham cada um de nossos esforços para entendê-lo.
Um reino quântico bizarro que contraria o senso comum, envolto em mistérios que estamos muito longe de desvendar. Mas algo sabemos. A formação dos primeiros átomos, aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, libertou a luz. Até então, os fótons de luz estavam aprisionados, rebatendo em todas as direções, sem saída. Com os elétrons sendo finalmente capturados em órbitas ao redor dos núcleos, houve um aumento abrupto no espaço entre as partículas de matéria. E com isso, a luz pôde viajar livremente sem colidir com nada. E lá se ia a uma velocidade de 299.792.458 metros por segundo. Em 1948, Ralph Alpher e Robert Herman previram que essa primeira luz, emitida quando o universo ainda era jovem, poderia ser observada ainda hoje. Encontrá-la seria o equivalente a descobrir uma arma fumegante, uma prova irrefutável de que o universo realmente começou com um Big Bang quente. Mas na época, poucos deram atenção a essa ideia, e a teoria foi praticamente esquecida por mais de uma década. Robert Dicke, jovem e promissor cientista, está no telhado do laboratório de radiação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, segurando um dispositivo de sua própria autoria. Dicke havia ingressado no MIT em setembro de 1941, logo após concluir seu doutorado, aos 25 anos. Naquela época, a Segunda Guerra Mundial já se arrastava há 2 anos. Embora os Estados Unidos ainda não tivessem entrado na guerra, o país começava a se preparar para o conflito. Apenas semanas após a chegada de Dicke ao MIT, o ataque japonês a Pearl Harbor mudaria o curso da história, e os Estados Unidos entrariam oficialmente na guerra no dia seguinte. Robert Dicke era um inventor brilhante, com um talento nato para a eletrônica. Isso estava no seu sangue. Seu pai era procurador de patentes, e Dicke Jr. registraria mais de 50 patentes ao longo da vida, criando desde secadoras de roupa até lasers. No entanto, no MIT, seu foco estava em radares. Na época, o termo radar, uma sigla para Radio Detection and Ranging, detecção e telemetria por rádio, havia sido cunhado pela Marinha dos Estados Unidos apenas 1 ano antes. A ideia básica era enviar pulsos curtos de ondas de rádio que, ao atingirem objetos como aeronaves inimigas, refletiam de volta, permitindo sua detecção. No entanto, o radar ainda era uma tecnologia rudimentar. As ondas de rádio, parte do espectro eletromagnético, são uma forma de luz com maior comprimento de onda, ou seja, a distância em que a onda se repete. Embora o radar existisse desde os anos 1930, Dicke estava desenvolvendo uma grande melhoria, o uso de micro-ondas. As micro-ondas têm um comprimento de onda menor do que as ondas de rádio, o que significa que elas poderiam oferecer uma imagem de radar mais detalhada. Foi nesse contexto que Dicke inventou um novo receptor para captar micro-ondas refletidas, hoje conhecido como radiômetro Dicke. Mas a criança curiosa dentro dele não podia deixar de olhar além dos bombardeiros e caças. Ele olhava para o espaço. Dicke se perguntava se haveria micro-ondas vindas do cosmos. Lá estava ele, no telhado do laboratório de radiação do MIT, apontando seu radiômetro para o céu. Essa ideia o acompanharia por mais de uma década, até que ele a retomou em Princeton, no contexto de uma das descobertas mais importantes da cosmologia do século XX. Eventualmente, isso validaria a nossa compreensão sobre a origem dos primeiros átomos. Como muitos de nós, Dicke achava a ideia do Big Bang um tanto desconcertante. A pergunta, como algo pode vir do nada? É talvez uma das mais repetidas sobre a origem do universo. Por isso, Dicke explorou a ideia de universos cíclicos, um universo que se expande até desacelerar, parar e então colapsar sobre si mesmo em um Big Crunch, apenas para explodir novamente em outro Big Bang. Em um universo em colapso, as temperaturas se tornariam extremamente elevadas à medida que a matéria se comprimisse cada vez mais. Os elétrons seriam arrancados dos prótons, devolvendo o universo a um mar caótico de partículas subatômicas. Dicke deu a esse vórtice superaquecido o nome de bola de fogo. No cenário de Dicke, o colapso e o subsequente rebote resfriariam essa bola de fogo,
permitindo que os átomos se formassem novamente. E daí surge o conceito de recombinação. Nessa teoria, os átomos realmente se recombinariam após o universo passar por sua fase de contração e expansão. Ao refletir sobre esse cenário, Dicke, assim como George Gamow mais de uma década antes, chegou à conclusão de que deveria haver uma radiação remanescente dessa fase quente, e que ela ainda seria visível hoje. Ele a chamou de radiação da bola de fogo. Sem saber, estava retomando a mesma radiação prevista por Gamow e seus colaboradores em 1948, embora Dicke, naquele momento, ainda não conhecesse o trabalho deles. Dicke argumentou que essa radiação da bola de fogo deveria estar agora na parte das micro-ondas do espectro eletromagnético, exatamente a faixa de radiação com a qual ele havia trabalhado por 2 décadas. No início, a luz residual do Big Bang teria estado na parte visível do espectro eletromagnético. Se alguém estivesse por lá para ver, teria presenciado um brilho amarelo alaranjado. No entanto, o universo continuou a se expandir desde que essa luz foi liberada, há 13,42 bilhões de anos. Essa expansão esticou o espaço entre todas as coisas, deslocando para o vermelho qualquer radiação eletromagnética que viajasse através desse vasto cosmos. Dicke calculou que sua radiação da bola de fogo teria se estendido por todo o infravermelho e entrado no espectro de micro-ondas. E então, ele decidiu encontrá-la com seu radiômetro homônimo e começou a planejar uma série de observações que começariam em meados da década de 1960. Mas algo inesperado aconteceu antes que ele pudesse concluir seu trabalho. Em Nova Jersey, 2 radioastrônomos estavam tentando um tipo diferente de experimento. Seus nomes eram Arno Penzias e Robert Wilson. Penzias e Wilson estavam utilizando a gigantesca antena Horn de Holmdel, com 6 metros de comprimento, nos laboratórios Bell Telephone, para captar ondas de rádio refletidas por satélites em órbita. Os sinais que buscavam eram fracos, e para ouvi-los com clareza, eles precisavam eliminar qualquer interferência. Primeiro, eles descartaram os ruídos de radar e transmissões de rádio locais. Depois, reduziram ao máximo as interferências do próprio receptor, resfriando-o a menos 269 graus Celsius com hélio líquido. Mesmo assim, um irritante chiado persistia em seus detectores, como a estática entre os canais de um rádio antigo. E o mais curioso, o ruído parecia vir de todo o céu, de forma homogênea. Foi então que eles acharam o que parecia ser o culpado. Ao inspecionarem a antena, encontraram pombos habitando o local. O calor das fezes dos pássaros, o que mais tarde descreveriam como material de elétrico branco, poderia estar causando o ruído. Os pombos foram cuidadosamente capturados e enviados para a cidade de Whippany, a cerca de 48 quilômetros de distância, apenas para voltarem. No final, infelizmente, os pássaros tiveram que ser sacrificados. Após uma limpeza minuciosa da antena e da remoção de todas as fezes, o chiado permaneceu. Durante mais de um ano, Penzias e Wilson se esforçaram para descobrir a fonte daquela interferência intrigante. Desesperado, Penzias começou a ligar para colegas, buscando ideias que explicassem o ruído persistente. Um dia, eles entraram em contato com Robert Dicke, em Princeton. Dicke, naquele momento, estava em uma reunião discutindo a construção de seu dispositivo para encontrar a radiação da bola de fogo. Assim que ouviu o que Penzias descreveu, seu coração apertou. Bem, rapazes, fomos pegos, disse ele aos colegas. Penzias e Wilson, inadvertidamente, haviam encontrado o que Dicke tanto procurava. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a marca inconfundível da formação dos primeiros átomos e uma prova inquestionável de que o universo começou com um Big Bang quente. Penzias e Wilson receberam o Prêmio Nobel de Física em 1978 por sua descoberta acidental. Já Dicke e Gamow nunca receberam esse reconhecimento. Assim, termina a história da descoberta da radiação cósmica de fundo, uma das evidências mais claras de nosso universo em expansão e seu início turbulento. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é como uma imagem do universo infantil. Se o nosso universo atual fosse um ser humano de 40 anos, essa radiação seria a equivalente a uma fotografia tirada quando ele tinha menos de 10 horas de vida.
Nela estão escondidas pistas sobre o futuro do cosmos e sobre o que somos hoje. Pequenas variações de temperatura na radiação sinalizam minúsculas diferenças de densidade que existiam no universo jovem. À medida que mais matéria caía nessas densidades, elas cresciam, atraindo ainda mais matéria. Em algumas centenas de milhões de anos, as primeiras galáxias começaram a se formar, fruto dessa aglomeração implacável de matéria. Além disso, neste mapa do cosmos, agora estendido para quase 500 milhões de anos-luz de diâmetro, estão registradas as impressões das ondas sonoras do universo primitivo, os ecos das oscilações acústicas de baryons. Experimentos como o Dark Energy Survey, realizado nos Andes chilenos, mapearam a estrutura do universo moderno como nunca antes. Vastíssimos superaglomerados de galáxias se estendem entre supervazios igualmente gigantescos, refletindo as minúsculas variações de temperatura observadas na radiação cósmica de fundo. As sementes da estrutura do universo foram plantadas há muito tempo. Mas você não precisa de uma antena gigante para sintonizar a juventude do universo. Um velho aparelho de televisão analógico é suficiente. Na era digital moderna, os chuviscos que cobriam a tela ao mudar de canal estão desaparecendo, mas 1% dessa interferência é a própria radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O universo começou há quase 14 bilhões de anos, mas a formação do primeiro átomo foi um momento tão monumental em sua história que os ecos desse evento ainda nos acompanham e levarão trilhões de anos de expansão para se estender além de nossa percepção. E com isso você pode pensar que o surgimento do átomo era inevitável, que eles são o destino inescapável de um universo feito de luz e matéria, uma consequência natural de qualquer sopa quente e densa de partículas, tão fundamentais para a realidade quanto suas partes constituintes. Mas esse certamente não é o caso. Na verdade, é exatamente o oposto. Com os olhos vendados, seus outros sentidos são aguçados. Você ouve cada clique e estalo enquanto as armas são carregadas, todas as 2 dúzias delas. Você está prestes a ser executado por um pelotão de fuzilamento. Os soldados erguem suas armas e apontam os canos diretamente para seu peito. É isso, você pensa, e seu corpo se prepara para o último suspiro. Então, todas as balas erram. O filósofo e autor canadense John Leslie nos pede para imaginar uma versão desse cenário em seu livro de 1989 Universos. A improbabilidade de você ainda estar vivo é avassaladora. Bastava um único tiro para que você não estivesse aqui, e ainda assim, todos os atiradores erraram. Sua existência deve-se a uma sequência incrivelmente precisa e improvável de eventos. Qualquer desvio disso, e você simplesmente não estaria aqui. A história do nosso universo e de seus átomos é uma narrativa semelhante. Desde seu nascimento há 13,8 bilhões de anos, o universo passou de um estado sem átomos a um repleto de mais átomos do que poderíamos contar em trilhões de vidas. O átomo é tão onipresente que muitas vezes o tomamos como garantido. Afinal, átomos estão por toda parte. E, no entanto, o átomo é uma entidade absurdamente improvável. Como em sua vida naquele cenário extremo, ele se equilibra em uma corda bamba tão fina que qualquer passo em falso pode fazê-lo desaparecer em um instante. Basta uma pequena alteração na física, mesmo que leve, e todo traço de química e biologia desapareceria. Imagine que você tem um painel de controle gigante do universo, repleto de botões, mostradores e interruptores, cada um responsável por uma propriedade fundamental da existência. As massas de certas partículas subatômicas, as forças que governam a interação delas. Nesse cenário, não seria preciso muito para destruir os átomos inteiros e tornar impossível a jornada de nossos astronautas atômicos. Para que um átomo seja estável, as órbitas de seus elétrons precisam ser muito maiores que o tamanho do núcleo. Se não forem, os elétrons correm o risco de colidir com o núcleo, o próton, como um satélite arrastado de volta à Terra em chamas. Bastaria aumentar a força eletromagnética um pouco para puxar os elétrons com mais intensidade. Por outro lado,
Enfraquecê-la faria com que os elétrons disparassem como estrelas lançadas para fora de uma galáxia distante, tornando-se inalcançáveis para nossos astronautas. E se você diminuir a força nuclear forte? Nesse caso, prótons e nêutrons não se uniriam com tanta força, aumentando o tamanho do núcleo e acelerando a extinção dos elétrons. Um físico diria que essas forças parecem finamente ajustadas. Os mostradores precisam estar em locais exatos. Caso contrário, os átomos simplesmente não existiriam. Uma das primeiras pessoas a discutir esse chamado ajuste fino em detalhes foi, curiosamente, Robert Dicke, em 1961. As órbitas dos elétrons não são os únicos aspectos do átomo que parecem finamente ajustados. O nêutron é apenas um fio de cabelo mais pesado que o próton, cerca de 1/7 de 1%. Os físicos conhecem esse dado graças a experimentos cada vez mais precisos. Em 2021, por exemplo, uma dupla de pesquisadores da Florida State University mediu a razão entre a massa do deuteron e a do próton com uma precisão de 4,5 partes em 1 trilhão. Essa pequena diferença de massa entre o nêutron e o próton é maior que a massa do elétron, e isso é crucial. Se o elétron fosse mais pesado que essa diferença de massa entre seus dois primos maiores, ele poderia ser capturado por um próton e transformado em um nêutron. Em outras palavras, qualquer alteração significativa nas massas de elétrons, prótons ou nêutrons faria com que os átomos deixassem de existir. Ao mexer ainda mais nesse painel de controle, você poderia causar mais caos. A razão pela qual o nêutron é mais pesado que o próton se deve às diferenças nas massas de seus quarks. Como vimos anteriormente, um próton é composto de 2 quarks up e 1 quark down, enquanto um nêutron é formado por 2 quarks down e 1 up. O quark down é ligeiramente mais massivo que o quark up, o que explica por que um nêutron é mais pesado que um próton. No entanto, essas massas também parecem finamente ajustadas. Se a diferença de massa entre o quark down e o quark up fosse maior, toda a história do universo teria sido radicalmente diferente. Um quark down poderia se transformar em um quark up. Se isso acontecesse dentro de um nêutron, ele se tornaria um próton. E o deuteron, aquela união fundamental de um próton e um nêutron, seria anulado. Isso significa que não haveria fusão após o Big Bang e um universo que contivesse apenas átomos de hidrogênio. Nenhum dos outros 117 tipos de átomos, ou elementos, da tabela periódica existiria. Sem oxigênio para você respirar, ou ferro para transportar esse oxigênio pelo seu corpo. Alterar a massa dos quarks não é a única maneira de eliminar os deuterons. Eles existem porque a força nuclear forte consegue unir um próton a um nêutron em primeiro lugar. Se essa força fosse apenas 9% mais fraca, não seria suficiente para manter os deuterons juntos. Indo na direção oposta, aumentando a força nuclear forte em apenas 2%, teríamos consequências ainda mais profundas. Isso tornaria possível a ligação de 2 prótons, formando uma versão do hidrogênio conhecida como dipróton. Nunca vimos um no universo real, e só existem relatos tentadores e não confirmados de um em experimentos como os da Radioactive Isotope Beam Factory no Japão. Se os diprótons tivessem existido após o Big Bang, teriam se fundido rapidamente em hélio, fazendo com que todo o hidrogênio desaparecesse rapidamente do universo. Assim, viveríamos em um cosmos dominado por hélio, em vez de um dominado por hidrogênio. Portanto, qualquer botão, interruptor ou alavanca que contemplamos neste grande painel de controle do universo pode, de forma surpreendente, erradicar os átomos. Em outras palavras, todas as configurações parecem estar exatamente no lugar certo para permitir a existência dos átomos e das coisas que eles compõem. Parece uma grande coincidência. É tão desconcertante e improvável quanto sua sobrevivência diante de um pelotão de fuzilamento. Assim, físicos e filósofos apresentaram 3 ideias gerais para explicar esse problema do ajuste fino. Talvez seja apenas sorte. Afinal, as configurações têm que estar em algum lugar, e embora quase impossíveis, elas poderiam ter caído no lugar certo para dar origem ao primeiro átomo cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Estima-se que as chances são de cerca de 1 em 65 bilhões de trilhões. Isso é aproximadamente a mesma chance de você escolher o Sol ao ser solicitado a selecionar aleatoriamente
uma estrela de um saco contendo todas as estrelas do universo observável. Muitos consideram essas probabilidades extremas demais para serem aceitas e veem esse aparente ajuste fino como evidência de alguém ou algo com uma mão firme no leme. Em outras palavras, não foi um acidente, mas o ato deliberado de definir manualmente os mostradores nos lugares certos. Isso poderia ser alguma divindade onipotente ou uma civilização avançada entediada que queria criar sua própria versão da vida real de The Sims. Há, no entanto, outra possibilidade. Graças a evidências como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, os cosmólogos estão confiantes de que o universo começou com algo como um Big Bang. Mas o que exatamente explodiu? Ao tentar responder a essa pergunta, uma possibilidade tentadora surge. O Big Bang é uma boa teoria, mas não perfeita. Alguns cientistas acreditam que as rachaduras podem ser encobertas, e a teoria salva se houver mais de um estrondo, talvez uma infinidade de estrondos, cada um dando origem a um novo universo. As configurações no painel de controle de cada universo podem variar dependendo da maneira exata como esse universo emergiu do caos. Todas as configurações possíveis seriam encontradas neste multiverso infinitamente grande. E em qual desses universos você se encontraria? Não pode estar naqueles onde os mostradores estão configurados para não permitir átomos, e, consequentemente, as estrelas e planetas feitos deles. Você, um grande pedaço de átomos, só pode existir em um universo onde as forças fundamentais e as massas das partículas subatômicas permitem que os átomos se formem. E que jornada esses átomos improváveis fizeram? Suas partes constituintes se formaram minutos após o Big Bang, se aglutinaram na recombinação, atravessaram o espaço, giraram em estrelas, explodiram de volta para o espaço, foram puxadas para planetas e, eventualmente, acabaram dentro de um cérebro capaz de contemplar seu lugar neste vasto e intrincado universo. Você assistiu ao canal Desvende e descubra. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário sobre o que achou, dar o gostei e compartilhar com seus amigos. Se você quiser aprender mais sobre o universo e seus segredos, aproveite para adquirir nosso e-book para iniciantes em astronomia. Com mais de 50 páginas e 10 capítulos, abordando temas como o sistema solar, galáxias, estrelas, planetas, técnicas de estudo e muito mais. Tudo de fácil entendimento. Deixarei um link na descrição e no comentário fixado. Clique e garanta o seu. Agora um último recado. Estou pensando em lançar um novo e-book, mas estou com dúvidas sobre 3 temas e gostaria da opinião de vocês. Devo focar em um e-book totalmente sobre o sistema solar, ou falar sobre as galáxias, ou talvez fazer um e-book totalmente sobre buracos negros? Comente qual tema te interessa mais, e se você tiver uma sugestão diferente, compartilhe nos comentários. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.